Muito bem, Bob Fernandes, obrigada por estar conosco também. Estou sabendo aí de você numa correria danada, que esteve em Salvador para uma entrevista com o candidato Fernando Haddad e para a TVE de Salvador. Foi isso? Bom, o que eu quero saber, o estado de ânimo de Fernando Haddad, né, nessa corrida eleitoral tão acirrada, tão agressiva, tão difícil. Eu não sei se performance de candidato ou se de fato convencido por notícias que vinham, ele acreditava numa virada. Isso acreditava? Na sexta-feira à noite. Até porque ele saiu de uma manifestação em Salvador com 100 mil pessoas, uma coisa gigantesca, numa cidade que tem 3 milhões de habitantes. Né? Bom, mas Salvador é um reduto do PT já há algum tempo, né? Isso. Aliás, teve problemas hoje lá com ônibus retidos em garagem, etc, etc. Está tendo confusão lá. E por conta do quê? Daqueles adesivos que haviam sido colocados nos ônibus? Não, retiro em garagem. Adesivos do número 13 e tal? Já tem uma representação contra o prefeito que estaria envolvido na retenção de ônibus. Foram fotografados em garagem. Mas por essa razão? Sob esse argumento? Porque o prefeito E ele não tem essa prerrogativa ou tem? Tem os ônibus municipais, né? Tem uma frota de ônibus que é parte da prefeitura. Sim. Além dos privados, etc. Quer dizer, ele tem a prerrogativa, não teve a tolerância. É o que tem já representação e tem foto de ônibus em garagens, etc. Lá é uma coisa acirrada. É forte. O governador espera no Estado algo como 75% dos votos para o candidato do PT. Bom, agora, essa questão do clima, né? Nós estávamos falando há pouco, o professor Cláudio Couto, com o Neumann também, o clima durante toda essa campanha eleitoral tão tenso, como nós a acompanhamos. E vimos, mais recentemente, aquelas decisões de juízes dos tribunais regionais eleitorais em diferentes estados, autorizando busca e apreensão em faculdades, onde haviam faixas, cartazes, etc. E o debate político, coisa que é muito próprio de campus universitário. E aí eles recolheram material, essa coisa toda, que foi entendida, essas ações, elas foram repudiadas no Supremo Tribunal Federal, no TSE e por entidades representativas da sociedade. Como que você entendeu juízes de TRE autorizarem busca e apreensão para o debate político em universidades? Que indicador foi esse? Sim. Comecemos por uma questão lógica. Quando na universidade está dito que são contra o fascismo e a polícia entra porque quis ou porque o juiz autorizou, está se admitindo que está se falando de um candidato, ainda que não se tenha dito o nome, já é estranho. Eu acho que essa coisa não começa agora, isso não é a campanha, isso é uma construção que vem, a gente tem falado isso aqui ao longo dos anos, como sabe quem nos acompanha no Jornal da Gazeta, isso é a construção que vem de alguns anos. Quando se começa a Operação Lava Jato, e primeiro se privilegia investigar basicamente PT e aliados, sendo que se sabe que o sistema está todo contaminado. Se tem a ilusão de que haveria apenas uma parte, se vai para as ruas, etc. O que se tem depois? A desilusão, o desencanto, o desânimo e a corrida para aquilo que chamávamos a escuridão. Quem que se beneficia disso? Quem estava à parte de tudo e o tempo todo com a linguagem muito mais dura e tal. Isso, invasão de campos, um menino assassinado ontem à noite no Ceará, é consequência. A palavra antecede os atos e as ações. Essas palavras têm sido ditas há anos, para não dizer uma década. Então, o que a gente tem agora são consequências. Nós vamos prosseguir sobre essa questão das consequências e desse ânimo tão acirrado. Mas agora entram mais números. Vamos a eles, Estela. Bob Fernandes, há pouco nós falávamos sobre o ânimo nessa campanha, do eleitorado, a dificuldade para a interlocução entre as correntes contrárias de pensamento, mas eu quero olhar para o futuro. Você deixou muito claro que isso é alguma coisa que já vinha de longe, que ela ficou mais aguda durante a campanha, mas olhando para o futuro, definida a eleição, eleitos nos estados e na presidência da República. Você enxerga indicadores que sinalizem que vai haver pacificação, que vai haver uma reversão nesse clima tão pouco não, nada amistoso? Não creio. As votações regionais, Minas Gerais, Rio, indicam, junto com a pesquisa de opinião de véspera, uma vitória do Jair Bolsonaro. Eu creio que o governo dele vai ser um governo de tensionamento, pelo caráter, pela forma dele ser ao longo do tempo todo,
e porque tem um núcleo do bolsonarismo que é isso, que se manifesta o tempo todo assim. Eu não acredito. Mas o homem, uma vez assumindo, se for eleito Bolsonaro, ele vai ter que ter um entendimento com o Congresso Nacional, ele vai ter que ter entendimento com as instituições. Mas as pautas, o desarmamento, a primeira pauta já acertada com o Rodrigo Maia, a questão das terras indígenas, a questão do garimpo, as questões dividem. Se o presidente é, por temperamento, um pacificador, isso facilita, mas não me parece que ele será um pacificador. Aliás, um pedaço grande do país, talvez 40%, vai torcer para que ele não faça o que ele prometeu, e mesmo um pedaço que está votando nele por protesto, por raiva, etc., também vai esperar que ele não faça. Ok, Bob, eu espero que você aguarde aqui mais um pouquinho, volte a estar conosco no avanço de toda essa apuração, temos ainda muito a falar. Muito obrigada. Até mais.